Fala pessoal, beleza? Marcelo Bernardi por aqui, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. E nesse vídeo nós vamos falar sobre produtividade, como ser mais produtivo. E eu não sou nenhum exemplo de produtividade não, mas eu consigo manter uma rotina que eu consigo fazer as coisas que eu preciso fazer. E isso que é importante, você precisa fazer o que precisa ser feito, tá certo? É basicamente isso que no meu contexto de produtividade é esse, eu preciso fazer o que precisa ser feito. E hoje eu tenho aqui em casa a Madalena. Borboletinha na cozinha, fazendo chocolate pra mamadrinha. E Matheus. Vou dar capeta, peguei esse menino e experimentou ficar. Eita! Então o tempo todo aqui, ó, eles estão agora aqui fora, aqui, aqui na área de casa, brincando, fazendo alguma coisa. A Madalena, geralmente, esse horário, ela está na escola, mas ela chega às 11, né? Eu estou gravando aqui às 10 e pouco. Mas, enfim, ela hoje não foi porque está meio gripada, a gente não quis acordar ela e deixamos ela aqui. Matheus não está indo para a escola, a gente até colocou, mas eu decidi com minha mulher que seria melhor deixar ele em casa, porque ele é muito novinho ainda, para estar indo para a escola, tá? Melhor ele estar perto da gente aqui. Certo? Então ele não está indo mais. Talvez ano que vem ele vá, mas ainda não sei. A gente vai ver isso aí daqui para o final do ano. Certo? Mas enfim, vamos dentro desse contexto, eu quero dizer para você coisas que eu faço que me tornam, que me ajudam na minha produtividade. Hoje eu tenho uma rotina um pouco mais confortável, certo? Mas eu vou te falar isso tudo aqui. Eu separei aqui 4 pontos para falar, são 4 pontos bem pouco convencionais, que você não vê coisas, não tem nada motivacional, de um livro do fulano de tal, não, cara, são coisas que você pode aplicar na sua rotina, claro. Talvez você não consiga ter a mesma rotina, mas você vai conseguir aplicar de acordo com as suas possibilidades que eu vou te falar aqui agora, certo? Bom, a primeira coisa que você precisa ter em mente, cara, é saúde, certo? Saúde, você precisa ter saúde, eu vou te falar alguns pontos aqui, 3 pontos relacionados à saúde que vão te ajudar a se tornar mais produtivo. E falando em saúde, hoje eu vou fazer, no mês que vem eu vou completar 50 anos, eu consigo fazer, eu vejo a minha rotina, cara, eu falo, caramba, minha rotina hoje, assim, em relação à saúde é muito melhor, eu estou muito melhor do que quando eu tinha 30. E na minha vida tem um detalhe, cara, que eu já passei por algumas coisas que 99,9% das pessoas não passam. Por exemplo, eu já fiz hemodiálise, não sei se você sabe que tipo de tratamento é esse. Mas eu fiz esse tratamento por 8 anos, eu já andei de cadeira de rodas, eu já dependi de muleta, dependi de muleta por 8 anos, certo? Então, a minha fase ali dos 30 aos 40 anos foi bem complicada, foi esse período aí, certo? Tudo isso já se passou, eu fiz um transplante, já passei por um transplante, certo? Então tudo isso aí ficou para trás, há mais de 10 anos atrás que passei por isso. Inclusive eu estava vendo aqui um vídeo meu, do primeiro vídeo que eu coloquei no YouTube, foi logo recente, assim, foi logo em seguida após essa cirurgia que eu fiz há 9 anos atrás, né? Perto de fazer 10 já. Foi quando eu fiz meu primeiro vídeo no YouTube, eu estava vendo um vídeo meu e eu falei, caramba, eu estava muito mais gordo, enfim, eu era outro cara assim, cara, eu me assustei comigo mesmo naquela época. O tempo passa, você nem percebe, né? As coisas vão mudando assim. Mas eu estava bem diferente naquela época lá. Eu nem morava aqui e tal, eu estava começando a trabalhar com marketing digital, enfim. Bom, mas o primeiro ponto que eu quero falar com vocês aqui, cara, é sono, cara. Quando vocês começam a ter sono, eu sei que esse negócio de papo de sono, de saúde, não sei o que, muita gente fala, já vi isso aqui, não, já sei. Não, mas fica até o final que eu vou te passar outras dicas. Essas aqui são as dicas óbvias que praticamente ninguém coloca em prática. Provavelmente você não coloca em prática essas coisas que eu vou te falar aqui. Primeiro ponto, sono. Como eu te falei, hoje eu durmo aí por volta de 8 horas. Eu procuro dormir aí por volta das 10, certo? E acordo aí por volta das 6. Procuro ter um sono bom, cara, bom sono bem tranquilo. Graças a Deus meus filhos são pequenos, mas eles não atrapalham muito nesse sentido. Madalena ainda dá um pouquinho de trabalho, Matheus não, Matheus você bota na cama dele que ele vai embora e não tá nem aí, acorda só de manhã, só que às vezes ele mija na cama, né, aí é complicado, mas é raro ele mijar também, porque de manhã, quando eu vou dormir, eu já pego ele, boto no banheiro para ele fazer xixi lá, dormindo lá, ele acaba que ele faz xixi, então ele mija na cama. Madalena é um pouco mais trabalhosa para isso aí, porque ela quer segurar na mão dela e não sei o que lá. Enfim, mas eles não dão muito trabalho, deixa a gente dormir bem aqui, certo? Então essa parte é uma coisa que eu tinha medo e foi bem legal que pelo menos eles não me dão trabalho nisso aí. Porque sono, cara? Porque sono, cara, vai regular os seus hormônios são produzidos, testosterona, GH, progesterona, uma série de hormônios são regulados enquanto você está dormindo. E esses hormônios, eles te trazem produtividade. Você tem uma testosterona alta, você vai
ser mais produtivo. Você que é mulher também, tendo testosterona, tendo progesterona, todos os hormônios femininos, você vai ter também uma boa produtividade, ok? Então você precisa focar no sono. Por exemplo, GH, que é um hormônio legal, é um hormônio muito importante, ele é produzido ali por volta das 11 e 1 hora da manhã, cronologicamente, né? O horário cronologicamente que ele é produzido. E então você vai dormir 1 hora, você já perdeu aquele pico ali, certo? Então por isso eu gosto de dormir ali por volta das 10 horas. Eu já teve fases que eu dormi 9 horas e acordava às 5, mas hoje eu estou na fase ali das 10 às 6 da manhã, mais ou menos. Beleza? Então o primeiro ponto é isso, é sono. Eu não vou entrar muito em detalhes, depois você se aprofunda na internet. Tem muito conteúdo bom aí na internet para você aprender mais sobre isso. Outro ponto importante para você ser produtivo relacionado à saúde é ter músculo, ganhar massa muscular. Hoje eu tenho muito mais massa muscular do que quando eu tinha 30, 40 anos, certo? Porque eu faço musculação todos os dias. Hoje de manhã, por exemplo, qual é a minha rotina hoje? Eu acordo de manhã, vou correr. Hoje eu já corri uns 3 quilômetros, mais ou menos. Aí eu volto, aí eu faço um pouco de calistenia, antes de tomar café, isso tudo em jejum. Jejum é outro ponto que a gente vai falar. Eu faço calistenia, um pouco de calistenia, e enfim, aí eu vou, depois disso eu tomo um banho e aí eu vou comer alguma coisa. Basicamente só como um ovo mexido e ponto, né? Às vezes eu como um pouco de aipim, alguma coisa assim, mas basicamente é ovo mexido e alguma fruta. E aí pronto, vim trabalhar, agora eu fiz isso hoje já, estou aqui gravando o vídeo para o YouTube. Depois, meio-dia, eu malhava em academia antes, né? Fazia academia e eu falei, não, cara, eu vou parar de fazer academia e eu quero tomar sol. Na academia eu ficava fechado na academia. Então não pegava sol. E eu faço o que agora? Eu comprei halteres, comprei um monte de equipamento, eu boto aqui no sol, que eu moro na Bahia, então é sol rachando o tempo todo. Boto no sol e fico malhando ali. Então, acabando aqui 11h30 por aí, eu já vou malhar, vou ficar ali até 1 hora do almoço, até meio-dia e meio, 1 hora. Fico lá malhando no sol forte mesmo, porque é aí que você pega a vitamina D. Não é só de manhã não, que nem passa no programa Bem-Estar da Globo, não. É no sol de meio-dia rachando, beleza? Então eu vou lá, fico tomando sol e fazendo musculação nesse período aí, certo? Então músculos, ele produz ATP, é o músculo que produz a energia que você tem, certo? Sua energia ela vem do músculo e tem um monte de outros contextos, cara. Depois você dá uma pesquisada aí, não vou entrar em detalhes aqui, mas músculo é muito importante se você quiser se tornar um cara produtivo. Como eu falei, eu vou fazer 50 anos, cara, e eu tô nessa atividade aí, com 2 filhos pequenos para criar, e isso é até um outro ponto que me motiva a me cuidar, por quê? Porque eu tenho 2 filhos pequenos e eu quero ver eles adultos, eu quero ver os filhos deles também, beleza? Então isso me motiva a estar aí nessa rotina. E para mim isso hoje já é um prazer, não é nem mais um sacrifício. Se eu não correr de manhã eu já fico sentindo falta. Beleza? Outro ponto que eu te falei também é jejum, né? Eu gosto de fazer um jejum legal aí, isso também te deixa um pouco. Eu me sinto mais produtivo quando eu faço jejum. E quando eu quebro meu jejum, geralmente é com uma fruta e ovo. Basicamente é o que eu como aí de manhã. Não como pão, essas paradas, arroz, feijão, tudo isso aí eu já estou tirando, porque tudo isso, arroz, feijão, mesmo quando eu como, eu fico lesado depois do almoço, assim, dá vontade de dormir. E quando eu como outro tipo de comida que não tenha muito carboidrato assim, eu me sinto mais produtivo, certo? Eu me sinto mais produtivo. Talvez você não se sinta. Eu sei que tem gente que não liga para nada disso e que continua sendo produtivo, mas geralmente é os caras que têm aí 20 anos, tal. Aí você vai ser produtivo mesmo tomando Red Bull, tomando cachaça e tomando cerveja. Você tem, mas quando o cara faz 50 já não é a mesma coisa não, certo? Eu sei que tem bastante gente aqui no canal que já está nessa fase também aí. Porque eu vejo, né? Eu vejo nos comentários e eu vejo nas estatísticas do YouTube também. Certo? Então esses pontos aí que nós já falamos, né? Sono, músculos, criar músculos, trabalho para criar músculos, é isso que vai te manter produtivo e com vitalidade por longos e muitos anos aí, beleza? Jejum, né? Comer pouco e não comer porcaria, basicamente eu como bichos e plantas, eu não como muita coisa industrializada, não vou te falar os óbvios, né? Que é beber, fumar, essas coisas aí, cara, eu não faço mesmo já há muitos e muitos anos, certo? Refrigerante, já tem uns 15 anos que eu não tomo, enfim, nada disso aí eu faço mais. E se você quiser ter uma vida longa e produtiva, aconselho que siga esses conselhos aí, beleza? Como eu falei, eu sei que tem pessoas que não fazem nada disso e se continuam sendo produtivas, mas enfim, são pessoas novas. A maioria dos casos de 50 anos que eu vejo por aí, os caras já estão pendurando a chuteira, né? Então, eu não, eu quero viver ainda, eu quero estar ativo por muitos e muitos anos. Certo? Esse foi o primeiro ponto aí, né? Você cuidar da sua saúde, e principalmente esses aspectos, mas continue se aprofundando aí. Se você se interessar, se aprofunde nesses temas aí que vão ser muito bons para você, beleza? Você vai se tornar mais produtivo só cuidando dessa parte aí.
Outro ponto que me ajuda a ser produtivo é quebrar ciclos. O que é quebrar ciclos? Eu vou te dar um exemplo aqui para você entender. Quando a gente trabalha no marketing digital, né, eu não sei, talvez na sua vida você não seja do marketing digital, mas dentro da sua vida você tenta encontrar esses ciclos também. Mas eu vou te dar o meu exemplo aqui para você entender melhor o que eu quero dizer. Por exemplo, quando eu comecei a trabalhar com marketing digital, por volta de 2015 ali, que eu comecei realmente a viver desse mercado, o marketing digital ele é formado de ciclos. Não o marketing digital ele é linear, ele sempre vai funcionar. Mas dentro do marketing digital existem estratégias. E as estratégias é que são cíclicas, né? Elas começam e param de funcionar. Não que elas param de funcionar. Elas começam, muita gente começa a ver, muita gente começa a fazer, e aí ela começa a ficar saturada, e aí para de funcionar, e aí o que acontece? Para de funcionar para 90% das pessoas, mas aquelas 10 que continuam tendo resultados. Por exemplo, para mim, as coisas começaram a funcionar para mim aqui quando eu comecei a criar blogs, né? Eu comecei a criar blogs lá em 2015 e tal, 2014, 2015, e comecei a viver disso ali em 2016 e vivi por uns 4, 5 anos exclusivamente disso e ganhando bastante dinheiro, mais dinheiro do que eu tinha ganhado com todas as outras coisas que eu fiz antes na minha vida. Então eu fiquei muito apegado a isso. E o que é quebrar ciclos? Na hora que parou de funcionar para mim ali por volta de 2020 e tal, que a coisa já não estava mais dando para mim viver daquilo, eu continuei preso àquilo ali. Eu fiquei mantendo aquelas blogs, eu cheguei a ter 50 blogs. Então eu fiquei mantendo aqueles blogs ali, pagava hospedagem, pagava os domínios, todos, mesmo que eles não estivessem mais me dando dinheiro, eu já estava fazendo outra coisa, que no caso eram os e-books, vender e-books na internet. Mas eu ainda estava preso aquilo ali, então eu ficava ali meio que preso, então eu não deslanchava nenhuma coisa, porque eu estava preso àquela do passado ainda, certo? E o que eu fiz? Eu quebrei o ciclo, eu falei, vou largar tudo isso aí de lado, isso não está me dando mais nada, foi uma fase muito boa, vivi bem com isso aí, mas vou agora quebrar esse ciclo e focar no ciclo novo. Foi quando a coisa começou a funcionar mais para mim aí, foi quando eu quebrei esse ciclo. Isso que eu quero dizer com quebrar ciclos. Aquilo funcionava para você, você se apegou àquilo ali, ganhou muito dinheiro com aquilo, você fica apegado àquilo, querendo manter aquilo, mas aquilo já não é mais seu, cara, já tem outra pessoa fazendo aquilo. Então você tem que quebrar aquele ciclo ali e passar para o próximo, certo? Passar para o próximo ciclo, começar a fazer outra coisa, que já é outra estratégia e outra coisa que você precisa fazer para estar ganhando, e você vai focar naquela nova coisa e aquilo vai te dar frutos agora. Aquilo que te deu no passado, você esquece, quebra esse ciclo, acaba com aquilo. E foi quando eu fiz isso aí, que eu larguei aquilo de mão, deixei os blogs começarem a expirar, parei de pagar domínio, parei de pagar hospedagem, larguei de mão realmente, foquei totalmente no que eu estava fazendo no momento. Foi quando a coisa começou a funcionar e eu comecei a ganhar um dinheiro legal fazendo isso que eu estou fazendo hoje aí, que é também criar e-book, entre outras coisas, certo? Criar e vender e-book, já vem fazendo desde 2021 basicamente. Certo? Então, o segundo ponto é isso. Quando você quebra o ciclo, você começa a focar só no que está funcionando para você naquele momento, aquilo se torna a crescer, né? Tem uma lei universal que é o que você focaliza, expande, né, cara? Quem fala muito disso é no livro Segredos da Mente Milionária, tem um capítulo inteiro que ele fala sobre isso. O que você focaliza, expande. Então, quando você coloca o seu foco em uma única coisa, aquela coisa tende a expandir. Então, você quebra o ciclo da passada, que não está funcionando mais, e foca no que está agora presente. E aí aquilo vai funcionar, certo? Então, você vai se tornar mais produtivo, porque você não vai estar dividindo a sua energia em duas coisas diferentes. Beleza? Isso que eu falo sobre quebrar ciclos, aí você vai ter que se adaptar aí à sua rotina, à sua vida, o que funcionar, o que você quer, para onde você quer ir e tal, e esquecer aquilo que por mais que foi bom para você em um momento e começar a focar no que está novo, no que está agora, que é o que vai te trazer resultados dali em diante. Outro ponto também que me ajuda a ser que me ajuda a ser mais produtivo, como eu falei, eu sou procrastinador, né? Mas eu tento ser o mais produtivo possível, consigo fazer bastante coisa, consigo fazer o que precisa ser feito, tá certo? Isso que é a frase certa, conseguir fazer o que precisa ser feito. A overdose de informação. A overdose de informação, ela te atrapalha muito, certo? Muito realmente. O que é overdose de informação? Basicamente, o meu problema, eu não tenho problema de overdose de informação com o Instagram, por exemplo. Eu não gosto do Instagram, não consumo lá no Instagram, eu até deveria, né, focar mais no Instagram, eu sei que seria até melhor para mim, mas enfim, eu não consigo, cara, eu não consigo ficar vendo aquilo ali porque eu acho aquilo muito viciante, eu não sei, você começa a ver aquele negócio, fica passando aquela telinha ali, e os vídeos
Só, a única coisa que o cara quer é te chamar a sua atenção e, enfim, ou para te vender alguma coisa, ou para te manter preso em um ciclo, em um loop ali de rios ali, certo? Então eu realmente não gosto daquilo ali. Aqui, só de não gostar daquilo já me torna um pouco mais produtivo. O meu problema é YouTube. Eu gosto muito do YouTube. Então, o YouTube acaba que toma um pouco de tempo, tanto que eu vou até pensando em bloquear, instalar um bloqueador de YouTube aqui para mim não assistir, não ficar acessando o YouTube toda hora, que é uma coisa que eu faço. Vira e mexe, eu vou lá e acabo acessando o YouTube, e nesse que acessa você acaba vendo um vídeo e tal. E isso é ruim, porque te deixa. O tempo que você está fazendo isso, você não está produzindo o que deveria ser produzido. E te atrapalha também em relação à overdose de informação. Quando você começa a consumir muita informação sobre o mesmo assunto, informações de fontes diferentes sobre o mesmo assunto, você começa a ficar perdido. Aí você não sabe para que lado vai. Por exemplo, se eu estou falando para você que eu estou vendendo e-book, está funcionando para mim. Aí você vai ver o outro cara lá, o outro cara está fazendo outra coisa. Aí você vai para o outro cara, o outro está fazendo dropshipping. Você vai para o outro está fazendo, anunciando no Google como afiliado. Então, você fica perdido ali. Aí você começa a fazer uma coisa, e aí aquela coisa tem a sua curva de aprendizado, você não vai ter resultado da noite para o dia, e aí o que acontece? Você simplesmente desanima, porque você está fazendo aquela ali, e aí quando você está naquele ponto ali que as coisas iam começar a funcionar para você, aí você vê um outro conteúdo de um outro cara que ganhou não sei quanto fazendo tal coisa, você fala, caramba, é por isso que eu não estou tendo resultado, eu vou para aquela outra tal coisa. E aí você vai e começa do zero novamente. Então você fica voltando do zero. Isso te torna improdutivo, porque o que você produzir, em vez de você estar construindo uma coisa, você começa a construir o alicerce de uma casa, derruba e começa a construir outra. Aí quando você está chegando em um ponto de colocar laje, você derruba e começa a construir outro. Então você fica nesse eterno ciclo de sempre estar começando uma coisa nova. Então o que te traz resultado é você estar aprendendo, corrigindo o que está errado, aprendendo, corrigindo, colocando, aplicando, e isso aqui é uma construção, é o que vai te trazer resultado. Então quando você fica pulando de galho em galho, você se torna improdutivo, e aí você não consegue ser produtivo, né? Porque você se tornou improdutivo. Então essa é uma coisa muito importante, é uma coisa que eu luto aqui, como eu falei em relação ao YouTube, eu não ficar vendo muita coisa para não ficar contaminando a minha cabeça, que às vezes eu passo uma dificuldade assim com alguma coisa e falo, caramba, isso aqui não tá dando certo e tal, e aí eu vou lá, vejo no YouTube, vejo um vídeo do cara falando que ganhou X milhões fazendo tal coisa, falo, caramba, aí isso aqui eu tô fazendo tá legal, porque o cara fez, parece que foi tão fácil, né, da forma que ele faz, da forma que eles falam, parece que é tão fácil, tão simples, aí você fica tentado a ir fazer também, e como eu falei, você quebra aquilo que você já estava construindo ali, você derruba e começa a construir de novo, certo? Então o processo não é no marketing digital, é uma construção, beleza? Então você se torna improdutivo porque você não está conseguindo concluir nada, entendeu? Então isso aí seria um ponto bem legal, bem importante para você ter atenção também. E por fim, o que eu gosto também de ter um objetivo, de ter uma meta, de ter alguma coisa para alcançar. Recentemente eu estava discutindo aqui com minha mulher e a gente decidiu ter um objetivo em uma certa coisa que a gente nem tinha pensado. Na verdade eu já pensava, mas eu achava que ela não ia gostar, e ela também estava pensando a mesma coisa e achava que eu não ia gostar. Acabou que a gente foi conversar sobre isso e acabamos que tivemos um ponto em comum aí, que seria no caso de, enfim, eu não vou entrar em detalhes aqui agora, mas se tornou um objetivo. Eu preciso fazer uma certa quantidade de dinheiro para conquistar uma certa coisa, que é uma coisa que nós estamos pensando. Depois eu não gosto de falar de planos assim, então eu posso falar isso em outro vídeo depois que eu tiver concluído esse objetivo, beleza? Eu posso gravar um vídeo falando sobre isso lá no futuro. Mas enfim, você tem um objetivo. Esse é um objetivo para mim. O que é outro objetivo para mim? Ter saúde, cara. Ter saúde. Eu já passei muito tempo, sofri muito com falta de saúde, com médicos, essas coisas. E eu não quero mais isso aí. Eu não quero mais isso para mim. Então eu quero também ser um exemplo para meus filhos. Então eu me cuido muito em relação a isso. Isso é um ponto importante. Eu me cuido em relação a isso. Por quê? Porque eu não gosto de médico, cara. Médico é a pior coisa que você vai. Não vá para médico. Você quer ter saúde, fique longe de médicos. Certo? Se informe, aplique conhecimento na sua vida e fique longe de médicos. Então, quanto mais longe desses caras eu ficar, melhor, certo? Melhor para mim. Esse é um objetivo para mim também. Outro objetivo para mim é ver meus filhos grandes, saudáveis e com família. Eu quero estar bem para ver eles nessa situação, certo? É outro objetivo que eu tenho. Então, quando você tem pequenos objetivos, você vai andando em direção a esses objetivos. Você vai mudando o que precisa ser mudado para você ir em direção a esses objetivos. Entendeu?
E é isso, e a produtividade, ela se torna uma consequência, pelo menos para mim, ela se torna uma consequência de tudo isso junto, né? Tudo isso junto se torna uma consequência ali do processo, ok? Você se torna mais produtivo quando você tem todos esses pontos. Repito, como eu falei, tem caras que não cuidam, não ligam para nada, mas quando o cara tem 20 anos, ele tem um outro contexto de vida, aí o cara, a saúde dele é diferente, ele está em um outro patamar, aí ele consegue ser produtivo e fazer bastante coisa, mesmo sem ligar para nada disso que eu falei. Mas se o cara for com 20 anos ligar para tudo isso, cara, ele vai muito mais longe, vai muito mais longe. Outro dia, recentemente, teve um cara grande do marketing digital, um cara novo, ficou milionário e morreu. Não vou falar o nome aqui porque não veio o caso, mas ele é bem conhecido, participou de um monte de podcast aí, fez vários lançamentos, cara muito rico, andava com os grandão aí, com o Thiago Finch, com não sei o quê. E esse dia eu fiquei sabendo que o cara morreu, o cara jovem, só que o cara era todo gordo, não se cuidava, não fazia nada. Certamente teve algum problema nesse sentido, certo? Então, quando você, mesmo que você tenha 20 anos, cara, se você focar em tudo isso aqui junto, mesmo com a sua idade, você vai muito, muito mais longe, cara. Você vai fazer muito mais, você vai construir muito mais. Se você tem 20 anos e está vendo esse vídeo, comece a aplicar essas coisas na sua vida que você vai ver que você já está em uma outra época. Eu sou de outra época, eu nasci na década de 70. Então a minha adolescência foi ali dos anos 90, né? Final dos anos 80, começo dos 90, ali foi minha adolescência. Pô, o cara que está passando por isso hoje, com tudo que tem de informação, com tudo que tem, cara, aproveite, cara, porque você está na melhor época de todas, beleza? Então é isso aí, galera. Esse vídeo já está com 22 minutos. Espero que isso que eu te falei aqui te ajude aí de alguma forma para você aplicar aí na sua rotina, na sua vida, se tornar mais produtivo, beleza? E é isso aí. Não vou deixar esse vídeo muito mais longo, não. Acho que já passei a mensagem que eu queria passar. Até o próximo vídeo. Fica com Deus. E é isso aí, cara. Se cuide, porque quando você se cuida, você se torna mais produtivo. Quando você se torna mais produtivo, você conclui os seus objetivos. Beleza? Até mais, até a próxima. Fica com Deus.